Tá, tá melhor o áudio, o vídeo, pessoal? Estão conseguindo ver minha tela? Sim. Melhor. Beleza. Então tá, vamos fazer essa outra tentativa aí, então. Bom, então, como eu estava falando, a geometria, a gente sabe que ela é tratada de forma axiomática desde Euclides, né? Desde o século III a.C., pelo menos. Agora, por outro lado, a álgebra e a aritmética, até o século XVII, pelo menos, eles trabalhavam apenas com noções bem intuitivas. Não tinha uma demonstração formal, por exemplo, por que a gente pode trocar a ordem das parcelas da soma, da multiplicação, simplesmente era aceito que isso funciona, heuristicamente, e pronto. Ninguém se preocupava mais com isso. O cálculo mesmo ele é baseado muito na física. Todas as ideias do cálculo vêm de noções físicas, tá? E geometria. Então, sempre que a gente queria alguma coisa demonstrada de maneira bem formal, a gente tinha que apelar para a geometria, onde tudo estava axiomatizado já, tudo demonstrado bonitinho, e depois voltar para a nossa teoria original. O problema é que tratar o cálculo de forma heurística, de forma sem muito rigor, com o tempo acabou levando a complicações, né? Porque quanto mais avançado o estudo fica, a gente vai começando a trabalhar com séries, por exemplo, séries de funções, série de Fourier, que é uma coisa que estava muito na moda ali no século XVII e XVIII, aí a coisa pode levar a erros. Por exemplo, era admitido até aquela época que a gente podia simplesmente trocar a ordem das parcelas de uma série, somar as coisas, derivar as funções dentro de uma série, sem nenhuma preocupação. E logo as pessoas perceberam que isso podia levar a erros bem graves. Então a gente precisava voltar aí nos fundamentos da matemática para verificar que as coisas tinham que ser melhor definidas e melhor estudadas. Então, o objetivo dessa disciplina é realmente dar esse fundamento lógico para o cálculo. Tá? Fundamento lógico para as funções, mas antes das funções a gente precisa definir primeiro o que é um número real. Nenhuma definição precisa para números reais a gente tinha ainda naquela época. Na verdade, essa disciplina é uma primeira disciplina de uma área de estudo maior da análise, que é a análise, né? Tem vários tipos de análise aí. Por exemplo, a gente pode estudar análise vetorial, que estuda funções do tipo de Rn para Rn, geralmente para n igual a 2 ou 3, então funções do plano para o plano ou do espaço para o espaço. Quem fez cálculo vetorial deve ver esse tipo de função aqui. É uma disciplina optativa, né, cálculo vetorial. Análise no Rn é um pouco mais geral, então a gente estuda funções do tipo Rn para Rm. Então o n e m aqui podem ser números naturais diferentes. Análise complexa também é uma disciplina optativa aí. A gente estuda funções do plano complexo para o plano complexo. Pode também usar de Cn para Cm, tá? O plano complexo elevado a n. E análise funcional, que é a minha área de estudos, na verdade, estudam funções entre espaços de funções, espaços vetoriais aí de funções. Então, funções que agem de uma função e transformam em outro tipo. Aí com uma estrutura de espaço vetorial. Então, é uma área bem grande de estudo e tem várias outras derivações e coisas aí no meio, topologia, por exemplo, teoria da medida e por aí vai. Então, essa disciplina é a base para tudo isso, tá? Então, quem pretende estudar aí na pós-graduação, continuar na pós-graduação em matemática, tem que aprender muito bem a análise da reta, que vai precisar para todas essas outras disciplinas aqui, além de outras. Bom, só falar um pouquinho da história aqui da análise. Claro que tem muitos matemáticos aí que contribuíram para o desenvolvimento dela. Vou falar só alguns nomes aí importantes. A gente pode começar falando, por exemplo, de Descartes e Fermat, que foram os criadores, digamos assim, da geometria analítica, em particular do plano cartesiano, né, de sistemas de coordenadas. Então, a ideia de uma coordenada depender da outra já está implícita a ideia de função. Bom, Newton e Leibniz, vocês devem saber também que foram
de certa forma, os criadores do cálculo, criadores entre aspas, né? Porque as ideias do cálculo já estão presentes aí desde Arquimedes, pelo menos. Mas eles formalizaram e criaram uma teoria bem útil, né? O teorema fundamental do cálculo, por exemplo, relacionando derivadas integrais, foram esses dois matemáticos aí que criaram. Bolzano, a gente vai ver alguns teoremas relacionados a Bolzano na disciplina também. Ele foi o que criou o conceito de continuidade de uma função contínua. Cauchy também muito importante. A gente vai ver a sequência de Cauchy, por exemplo. Na análise complexa ele é bem importante também. Ele foi o primeiro que notou que as propriedades aritméticas que a gente usa para uma soma finita ou uma multiplicação de uma quantidade finita de números não vale sempre para séries. Então, a gente não pode generalizar as propriedades algébricas dos números para séries, porque isso nem sempre funciona. Então, como eu falei, o que tinha axiomatizado na época, tinha uma teoria sólida, era a geometria. Então, a tentativa de Cauchy foi tentar levar as ideias do cálculo para geometria, usando essas ideias de infinitesimais. Infinitesimais é uma coisa que a gente não usa mais hoje em dia, tá? Esse aqui é um conceito obsoleto já. É só parte da história da matemática. Apesar que o pessoal da física ainda trabalha bastante com isso. Mas matematicamente está bem ultrapassado. Weierstrass é outro importante, vai ter alguns teoremas aí com o nome de Weierstrass que a gente vai estudar. Ele criou a definição atual de limites em termos de epsilon e delta. Quando Newton e Leibniz criaram os conceitos de derivadas integrais, não falavam em limites, tá? Quem foi falar de limites nesses termos que a gente conhece hoje foi Weierstrass. Riemann foi muito importante para a teoria da integração. Até a integral que a gente trabalha nos cursos de cálculo hoje em dia, a gente chama de integral de Riemann, porque ele formalizou essa questão da integral. Dedekind foi o primeiro a dar uma definição precisa para o que é um número real. Ele criou usando a noção de córtices de Dedekind, que é uma forma de construir os números reais. Não vai ser o que a gente vai fazer aqui. Tem várias formas de construir os números reais, tá? Uma é por córtice de Dedekind, outra é por sequência de Cauchy, e a outra é por completude. Por completude que a gente vai fazer aqui. Definindo os números reais como um corpo coordenado completo. E Cantor, que foi o criador da teoria dos conjuntos. Apesar das pessoas falarem de funções já antes de Cantor, foi ele que definiu uma função a partir da teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos, pessoal, é uma coisa muito importante, porque toda a matemática hoje em dia é baseada em teoria dos conjuntos. Não se faz nada, praticamente nada, né? Tirando algumas coisas de lógica aí sem teoria dos conjuntos. Cantor criou essa teoria, que foi depois aperfeiçoada por Zermelo, Frankel. Mas, na verdade, a teoria dos conjuntos seria até uma disciplina pré-requisito para essa. Só que a gente não vai estudar a teoria dos conjuntos com profundidade, porque não dá tempo. A gente vai simplesmente aceitar alguns resultados aí. Talvez até propor uma disciplina optativa aí, quem quiser fazer. Mas quem tiver interesse, tem esse livrinho aqui do Paul Ramos, não sei se vocês conseguem ver. Teoria Ingênua dos Conjuntos. É um livrinho aqui de 100 e poucas páginas, bem gostoso de ler. Tem todos os axiomas aí e resultados de teoria dos conjuntos, tá? O que a gente vai usar aqui, na verdade, é a linguagem da teoria dos conjuntos. Não vamos ver com detalhes aí os axiomas e assim por diante. Tem, por exemplo, um axioma que fala que existe um conjunto vazio, tem um axioma que fala que a gente pode fazer união de conjuntos e por aí vai. Existe produto cartesiano de conjuntos e assim por diante. Bom, o que está todo mundo interessado geralmente é na questão da avaliação, né? Bom, a avaliação aqui da disciplina vão ser por provas e lista de exercício. Eu vou colocar toda semana aí uma lista de exercício no Moodle, tá? Para vocês resolverem. É importante vocês não deixarem acumular essas listas. Toda semana vai ter uma, então tentem fazer logo que eu postar. Já vão resolvendo ela aí para não deixar acumular.
o prazo para entregar elas é até o dia da prova. Então, digamos, até a prova 1 vão ser 6 listas, resolvam as 6 ali, entreguem pelo Moodle mesmo. O prazo aí até as 23h59, depois desse horário o Moodle fecha e não deixa mais vocês enviarem as respostas. Tá? Então, as listas de exercício vão ter peso 3 e a prova tem peso 7. Nesse semestre eu vou fazer as provas também pelo Moodle, tá? Então vai ser um questionário ali no Moodle, tem horário para começar, horário para terminar. As provas de cada aluno vai ser diferente, um do outro, tá? Vai ter um banco de questões aí, o Moodle faz o sorteio. Claro que as questões têm o mesmo nível de dificuldade, né? São o mesmo tema das questões. Vocês vão ter que permanecer com a câmera ligada no horário da aula, enquanto estão resolvendo a prova. Isso aqui é para não ter cola, né? No semestre passado eu fiz provas com 2 dias para o pessoal entregar, não deu certo. A cola aí come solto. Então, para diminuir isso, pelo menos, a gente precisa fazer isso. Então, aqui a forma de cálculo da nota semestral, né? 7 vezes a prova 1, 7 vezes a prova 2, 3 vezes a lista 1, 3 a lista 2. A lista 1 aqui seria o conjunto das listas, tá? Digamos, 6 listas aí até a primeira prova. Pega a média das notas delas. Da lista 2, a mesma coisa, divide por 20. Quem não tiver a nota 6 no final do semestre pode fazer a prova substitutiva, da prova 1 ou da prova 2. Ou das duas, se quiser também. A prova substitutiva vai ser uma prova oral, tá? Então a gente vai marcar um horário aí, fazer perguntas, aí o aluno responde para mim, e daí vai substituir a prova 1 a prova 2, se tiver nota maior, né? Se for menor, aí mantém a prova escrita, a nota da prova escrita. O dia da prova está marcado já também, tá, pessoal? Aqui nos dias 29 de março, nossa primeira prova, e dia 17 de maio, a segunda. Bom, essa é uma disciplina que é baseada principalmente em demonstração de teoremas, tá? Então a gente vai ver os teoremas, vamos ver as demonstrações dos teoremas principais aí, mas os exercícios e as provas também são demonstração de teoremas, então vocês têm que aprender a demonstrar um teorema. E como que se aprende isso? Não tem receita, tá? Cada teorema é uma coisa diferente, então não tem uma receita de bolo para falar, faz isso que vai dar certo. É diferente do cálculo, né? Depois que você sabe calcular um limite, uma derivada, uma integral, o resto é tudo parecido, é uma técnica que você vai só replicar. Na análise não é assim. Então, para a gente aprender a demonstrar um teorema, é experiência. Então, por isso é importante vocês retomarem o livro, olharem todas as demonstrações ali, tentarem fazer os exercícios, que é aí que a gente vai entendendo as técnicas, as ideias e guardando isso, né? É como se a gente pegasse várias ideias e vamos guardando aí numa caixa de ferramentas e conforme vai ter um problema novo, a gente vai ver o que a gente já sabe, tentar usar essas ideias para resolver esse problema novo. Então essa é a ideia. Agora, como vai fazer? Não tem uma resposta pronta. Podem ter várias formas de demonstrar o mesmo resultado, né? Uma mais fácil, uma mais complicada. Enfim, é a experiência que vai facilitar as coisas para a gente. Por isso, os exercícios são muito importantes nessa disciplina. Não adianta só copiar do colega que você não vai aprender nada. Então, só algumas dicas aí para a disciplina. A primeira questão são as definições, né? Tem várias definições que a gente vai ver aí, vocês têm que entender. A definição do quê, né? Quais são os objetos que satisfazem essa definição, o que não satisfaz. Tenta elaborar exemplos, contra-exemplos, para ficar mais claro para vocês essas definições. Como eu falei, resolução de exercícios é super importante aqui. Os exercícios as questões da prova vão ser parecidas com os exercícios das listas, tá? Então, se vocês souberem resolver as listas de exercícios, vocês não vão ter muita dificuldade aí na prova. E também o horário de atendimento, né, pessoal? Eu vou estar toda quinta-feira aí, eu marquei já o horário de atendimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem. O horário aqui é na quinta-feira, das 3h50 às 4h40 e das 8h20 até 9h10. A gente vai usar o Google Meet aí para fazer atendimento, tá? Eu coloquei um horário na tarde aqui para o pessoal que, de repente,
tem alguma disciplina nesse horário, né? Aí não pode, enfim. E claro, se vocês precisarem, também podem mandar um e-mail aqui, que eu respondo assim que eu puder. Bom, uma outra dica, de repente montar grupos de estudo, né, para tentar tirar dúvida. Uma coisa bem interessante que a gente vê é que quando a gente tenta ensinar alguma coisa para outra pessoa, a gente sempre aprende de forma mais duradoura. Porque tem que ver todos os detalhes, né? Quando a gente precisa ensinar para alguém alguma coisa, a gente tem que ver tudo, todos os detalhes ali, não pode deixar nenhuma lacuna. Simplesmente copiar a resposta também não ajuda em nada, né? A gente logo esquece do exercício e fica por isso mesmo. Outra coisa importante para vocês se atentarem é que esse semestre ele não tem mais, ele é mais curto, né? Geralmente a gente tem 18 semanas aí de estudo no semestre e nesse a gente vai ter 12, 13, mas o conteúdo é o mesmo. Então eu vou ter que dar uma corridinha aí no conteúdo. Não vou poder fazer com todos os detalhes, como eu faço geralmente na disciplina. Muita coisa vai ficar como exercício para vocês, muitos detalhes vocês vão ter que checar em casa. Então vai demandar bastante tempo de vocês em casa para o estudo. Então a gente tem aí 4 horas por semana de aula, então já reserve aí pelo menos mais 6 por semana para estudar em casa. Senão vai ficar complicado. Tá, bibliografia. Eu uso principalmente esses 2 livros aqui. Os 2 são do Elon Lages Lima. Esse aqui é o curso de análise. E esse Análise Real. Os 2 são o volume 1. Esse aqui, na verdade, é uma versão resumida desse outro. Então, mas o conteúdo é o mesmo. Esse mais grosso aqui, que é o curso de análise, ele tem mais detalhes, então às vezes a gente pega esse fininho, acha que é mais rápido, mas ele acaba pulando muitos detalhes, a gente acaba ficando sem entender muita coisa. Mas, na verdade, o semestre passado já dei essa disciplina, né, na DNP, então eu resumi esses livros aqui em notas de aula, que estão ali no Moodle já. Se vocês já baixaram, tem uma apostilinha aqui. Pode ser que tenha alguns erros aqui ainda, a gente vai corrigindo aí quando acha alguma coisa. Essa apostila para as 2 disciplinas, tá? De análise 1 e análise 2. Então, aqui em análise 1, a gente vai ver aqui o capítulo 1, que é conjuntos e funções. O capítulo 2, sobre números naturais. O 3, sobre cardinalidade de conjuntos. 4, corpos ordenados. 5, números reais. 6, sequência de números reais. E 7, séries. Então, a gente vai até o capítulo 7 aqui, página 132. Os outros capítulos são da disciplina de análise 2, tá? Semestre que vem. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Bom, então, já que o Moodle ali não deu certo, vamos usar o Zoom aqui, né? Não tem jeito. Eu acho que vai funcionar bem também. Bom, vamos começar então. Pessoal, essa primeira parte, que é a parte de conjuntos e funções, seria mais uma questão de revisão, tá? Tentar definir algumas coisas aí, fixar notação, relembrar algumas coisas e algumas propriedades. Como eu falei, a gente não vai estudar aqui teoria dos conjuntos, porque isso seria uma disciplina à parte, seriam mais aqui 100 e tantas páginas para trabalhar, precisaria de mais uma disciplina. Prova com consulta? Bom, vocês podem consultar, mas as questões não ser questões novas, né? Mas eu não tenho. Vocês podem consultar livros aí, o que vocês quiserem. Não tem problema não. O que vocês não podem é consultar os outros colegas. É individual. Bom, voltando aqui na apostila. Muito bem, então, pessoal, como eu falei, a teoria dos conjuntos foi criada por Cantor, e é uma coisa bem recente. Se a gente for ver, 1870, tem menos de 200 anos, 150 anos.
Então, se a gente comparar, por exemplo, com a geometria, que é lá do século III a.C., tem 2000 anos, teoria dos conjuntos não é nada, né? É super recente. Apesar disso, toda a matemática hoje em dia é baseada aqui nessa teoria. Ela foi criada então por Cantor, mas a teoria de Cantor ela tinha alguns problemas. A gente chama ela de teoria ingênua dos conjuntos, porque tinha umas questões de lógica aí que eram contraditórias. Ela foi melhor formulada aí por esses dois matemáticos, que são o Ernst Zermelo e o Abraham Frankel, e constituem o sistema de axiomas que a gente usa da teoria dos conjuntos hoje é chamado de ZFC, justamente por esses dois matemáticos. O Z é do Zermelo, o F de Frankel, e o C é de Choice. O Choice é o axioma da escolha, que é um axioma importante aí nesse sistema. A gente vai usar esse axioma da escolha aí mais para frente. A gente vai ver por que ele é importante. Tem esse sistema. Bom, vocês devem lembrar da geometria euclidiana, né? A gente pode construir uma teoria a partir de axiomas. De repente usa um axioma, cria uma teoria. Se usar um outro axioma, cria outra. Por exemplo, na geometria euclidiana, a gente tem aquele axioma das paralelas. Então, se eu coloco esse axioma aqui, por um ponto fora de uma reta, passa uma única reta paralela a essa. Então, digamos, dada uma reta R, um ponto P, que não pertence à reta, existe uma única reta S, tal que esse ponto P pertence a S e a reta R é paralela a S. Esse é o axioma das paralelas, né, da geometria euclidiana. Então, tem uma reta R aqui e um ponto P fora dela. Pelo axioma das paralelas, existe uma única reta S paralela a R, passando pelo ponto P. Agora, a gente poderia, em vez de usar esse axioma aqui, usar um outro axioma, digamos, falar que por um ponto P fora da reta R, passam infinitas retas paralelas a essa reta R. Digamos uma reta aqui, outra reta aqui. Esse seria um segundo axioma. Então eu posso descartar esse e criar outro. O que vai mudar aí? Vai mudar toda a teoria. Se eu pegar um conjunto diferente de axioma, a gente vai ter uma teoria diferente. Ou eu posso falar que por uma reta, um ponto fora da reta, não passa nenhuma reta paralela. Esse seria um terceiro axioma. Então, qualquer ponto fora da reta, qualquer reta que passe por aqui, ele vai ter que cruzar essa reta aqui. Então, se a gente pegar axiomas diferentes, a gente cria teorias diferentes. É possível criar sistemas aqui da teoria dos conjuntos sem usar o axioma da escolha, tá? Mas vai ser uma teoria diferente da teoria dos conjuntos que a gente está acostumado. Por isso que é importante colocar esse C aqui. A gente vai admitir o axioma da escolha aí e não pensar mais sobre isso. A gente não vai entrar em detalhes aqui na disciplina sobre os axiomas da teoria dos conjuntos. Tem vários axiomas aqui. Se vocês pegarem esse livro do Halmos, tem, por exemplo, o axioma que diz que dois conjuntos são iguais se somente se eles têm os mesmos elementos. Outro axioma diz que existe um conjunto, que é o conjunto vazio. O outro axioma, dados dois conjuntos, existe um conjunto ao qual os dois estão contidos. Então, por aí vai. São as noções que a gente está acostumado aos conjuntos, mas para ficar de forma teoricamente mais sólida, a gente precisa demonstrar vários resultados aí usando axiomas. O que a gente vai fazer aqui, então, é usar a linguagem da teoria dos conjuntos. A relação de pertinência, de um elemento pertence a um conjunto, de um conjunto estar contido no outro, e assim por diante. Então, o que é um conjunto, para começar? Bom, conjunto é uma noção primitiva. Da mesma forma que na geometria a gente não define o que é um ponto, a gente não define o que é uma reta, a gente não define o que é um plano,
a gente também não define o que é um conjunto aqui, na nossa teoria. É uma noção primitiva, não tem definição. Mas a gente sabe as propriedades intuitivamente que ele deve satisfazer, né? Intuitivamente, então, o conjunto é uma coleção de objetos, que a gente chama de elementos do conjunto. Elemento também é uma noção primitiva. Ok? E outra noção primitiva é a noção de pertinência, que significa um elemento pertencer a outro conjunto. Um elemento pertencer a um conjunto. Bom, quando o elemento pertence a um conjunto, a gente escreve desse jeito aqui, x pertence a. Isso que eu falo que é uma relação de pertinência. É uma noção primitiva, tá? Só questão de notação. A gente vai denotar os conjuntos aqui, geralmente por letras maiúsculas. E os elementos do conjunto por letras minúsculas. Ok? Só notação. Bom, quando o elemento não pertence ao conjunto, a gente diz que x não pertence a, escreve desse jeito aqui. Bom, o subconjunto todo mundo sabe o que é, né? O subconjunto é uma parte do conjunto. Então, a gente vai dizer que um conjunto A está contido no conjunto B se todo elemento de A pertence ao conjunto B também. Então, se a gente fizer um desenho aí, quer dizer que o conjunto A está dentro do conjunto B. Então, para definir formalmente, como é que a gente diz que como é que a gente verifica que um conjunto está dentro do outro? Dizer que um conjunto A está contido no conjunto B significa que todo elemento do conjunto A também está no conjunto B. Então, se o x pertence a A, ele tem que pertencer a B também. Aqui está nosso conjunto A, aqui está nosso B. Então, todo elemento aqui do conjunto A tem que estar dentro do B também. Beleza? Bom, e se um conjunto não está contido no outro, digamos que A não está contido em B, o que isso significa? Quer dizer que pelo menos um elemento do A não pertence a B. Quer dizer que existe um elemento x em A, tal que o x não pertence a B. Então seria alguma coisa desse tipo aqui. Digamos, esse é meu conjunto A, esse é meu conjunto B. Tem um elemento x aqui em A que não está em B. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, a gente vai dizer que dois conjuntos são iguais quando eles têm os mesmos elementos, tá? Isso é um axioma, na verdade. É um axioma da teoria dos conjuntos também. Dois conjuntos são iguais se e somente se eles têm os mesmos elementos. E é uma coisa que é simples provar que dizer que dois conjuntos são iguais é a mesma coisa de dizer que A está contido em B e B está contido em A. Tá? Isso aqui eu vou deixar como exercício para vocês. Então é o seguinte. O conjunto A é igual ao conjunto B, se e somente se. O A está contido em B e o B está contido em A. É meio óbvio, né? É só fazer as implicações lógicas aí que vocês verificam. Aqui é uma questão de notação também. Às vezes a gente escreve assim, para dizer que o A está contido em B, como A está contido ou é igual a B. Só para reforçar que é possível que o conjunto A seja igual ao B também. Tá? Então, quando eu falo assim, quando eu escrevo assim, o A está contido ou é igual a B. Para lembrar que o A pode ser igual ao conjunto B. Todo conjunto está contido nele mesmo. Tá? Por quê? Porque todo elemento do conjunto está nele. É óbvio. Então, todo conjunto é um subconjunto dele mesmo. Quando eu quero reforçar que um conjunto está contido no outro, mas é diferente, aí eu escrevo assim. X está contido, mas é diferente do B. O A está contido em B, mas é diferente dele. Fica assim.
Quando um conjunto é subconjunto do outro, mas não é todo o conjunto, a gente diz que é um subconjunto próprio. Tá? Por exemplo, se a gente pegar aqui, sei lá, fazer um exemplo bobo aqui. Digamos que o A é meu conjunto A, B, C. Meu conjunto B é o conjunto D e o C é a B e C. Bom, eu posso dizer que que o B está contido em A? Sim, né? Porque todo elemento aqui do conjunto B é elemento do conjunto A também. O conjunto C, ele está contido no conjunto A? Também, né? Olha, o ponto A aqui está em A, o B está em A também, o C está em A, então ele também ele está contido no conjunto A. Mas o B aqui, ele é um conjunto que é diferente do conjunto A, porque o A tem elementos aqui, o A e C, que não estão em B. Então, ele é um conjunto que está contido, mas é diferente do conjunto A. Quando isso acontece, a gente diz que o B é um subconjunto próprio de A. Para reforçar que ele não é todo conjunto. São alguns elementos e não todos. Okay? Bom, aqui é só uma observação, né? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo. Outra propriedade importante aqui é que o conjunto vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto também. Isso é um exercício, tá? O conjunto vazio é o conjunto que não tem elemento nenhum. Só mais uma observação aqui. Essa relação de um conjunto estar contido em outro, relação de continência, é uma relação entre conjuntos, tá? Então a gente sempre vai falar que um conjunto está contido no outro. Agora, a relação de pertinência, essa relação pertence entre um elemento e um conjunto. Então, um elemento pertence a um conjunto. Um conjunto está contido no outro conjunto. Eu não posso falar que um elemento está contido no conjunto, ou que um conjunto pertence a outro conjunto. Bom, na verdade, isso aqui eu posso falar se esse conjunto tiver como elementos outros conjuntos, né? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, deixa eu até apagar isso aqui. Então, só para não confundir. Relação de continência entre conjuntos, relação de pertinência entre um objeto, entre um elemento e um conjunto. Aqui só mais uma definição. Conjunto unitário. Conjunto unitário é um conjunto que tem um único elemento. Tá? Por exemplo, esse conjunto aqui. O conjunto dos números reais que são maiores ou iguais que zero e menores ou iguais que zero. Quais são os números reais que satisfazem essas duas propriedades aqui? Ser maior ou igual e menor ou igual ao mesmo tempo. Bom, é só número zero, certo? Quando um conjunto tem só um elemento, como esse caso aqui, a gente diz que X é um conjunto unitário. Por exemplo, o conjunto vazio, ele é um conjunto unitário? Não, né? O conjunto vazio não tem um elemento. Ele, na verdade, não tem nenhum. Então, não é um exemplo aí de conjunto unitário. Bom, vamos ver. Isso aqui é interessante, né? Aqui é só para ressaltar a questão de pertinência e continência, as duas relações.
Dizer que um elemento pertence a um conjunto é a mesma coisa que dizer que o conjunto formado apenas por esse elemento está contido no outro conjunto. Então, por exemplo, se eu escrever aqui meu conjunto A, meus elementos x, y, z, eu posso dizer que o x é um elemento de A, mas eu posso ver também o x como um subconjunto do meu conjunto A, não é? Esse conjunto Y aqui, que só tem o elemento x, ele é um subconjunto de A. Então, reparem que é diferente a escrita também, né? Aqui é x pertence a A, e aqui é o conjunto formado pelo elemento x está contido no conjunto A. Bom, como é que a gente pode representar um conjunto? Bom, tem várias formas, depende do conjunto, né? Quando o conjunto ele tem um número pequeno de elementos, a gente pode denotar esse conjunto simplesmente escrevendo todos esses elementos. Então, por exemplo, aqui, o conjunto A ele tem os elementos A, B, C e D. São 4 elementos, é fácil de escrever. Então tá ok. Uma outra forma de definir um conjunto é a partir de uma propriedade. Então, o conjunto ele fica definido a partir de uma propriedade que define todos os elementos desse conjunto aí. Por exemplo, se eu falo que o conjunto A são todos elementos que são múltiplos de 2, digamos, posso escrever assim. O A são todos os elementos x, tais que o x é múltiplo de 2. Esse símbolo aqui, esses dois pontinhos, pessoal, dependendo do livro que vocês peguem, vai estar uma barra vertical assim também. Esse símbolo a gente lê como tal que. Ou tais que, né, quando é plural. Aqui também. Eu costumo usar os dois pontos aqui, mas é só uma questão de gosto também. Porque essa barra vertical a gente pode usar para divisor também, né? Dizer que o 2 é um divisor de 4, por exemplo. Então, se eu quisesse escrever por extenso, listar todos os elementos desse conjunto aqui, não teria como, né? Eu teria que fazer alguma coisa desse tipo, usar os pontinhos, digamos, se eu incluir os números negativos também, teria que colocar aqui menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, e assim por diante. Então, são duas formas aí de denotar o conjunto. Ou listando os elementos, ou enunciando uma propriedade aí que todos os elementos desse conjunto satisfazem e só eles satisfazem, né? Uma operação importante aí quando a gente trabalha com conjuntos é pegar o conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? É o conjunto formado por todos os subconjuntos desse conjunto, ok? Então, se eu pegar, por exemplo, um conjunto aqui, pegar o conjunto X, que é formado pelos números 2 e 5. Quais são todos os subconjuntos que eu consigo formar a partir desse conjunto? Por exemplo, eu posso pegar esse conjunto aqui, né? Que só tem o número 2. Esse é um subconjunto X. Outro que eu podia pegar é o que só é formado pelo número 5. Esse é um outro subconjunto aí desse conjunto X. Como a gente falou antes, o conjunto é sempre um subconjunto dele mesmo. Então, o conjunto X também é um subconjunto dele mesmo. Tem mais algum? Tem, né? A gente falou antes que o conjunto vazio é sempre um subconjunto de qualquer conjunto.
Então, a gente tem aí 4 subconjuntos do conjunto X. O conjunto das partes é o conjunto de todos os conjuntos aqui. Então, o conjunto das partes do X, quem que é? Esse conjunto aqui é formado pelo subconjunto 2, pelo subconjunto 5, pelo subconjunto 2 e 5 e pelo conjunto vazio. Ok? Olha, vamos fazer mais um exemplo. Vou pegar esse conjunto aqui. A, B e C. Agora, qual que é o conjunto das partes desse conjunto aqui? Quais são os subconjuntos que a gente consegue obter desse conjunto? Bom, vamos fazer igual antes, né? Se eu pegar só o conjunto A, só o conjunto B, só o conjunto C, todos eles são subconjuntos do A e I. Então, a gente tem o A, tem o B, tem o C. Então, aqui são todos os subconjuntos com um elemento, os subconjuntos unitários. Agora vamos pensar nos subconjuntos com 2 elementos. Eu podia pegar, por exemplo, o AB, podia pegar o BC, ou podia pegar o A e C, né? Então são essas 3 possibilidades aí. Deixa eu colocar aqui embaixo. AB, AC, BC. Agora com 3 elementos. Só tem essa possibilidade aqui, né? A, B e C. Faltou ou com 0 elementos, né? Conjunto vazio. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Aqui a gente tem 8 subconjuntos e ali em cima a gente tinha 1, 2, 3, 4. Então, olha, aqui a gente tem um conjunto com 2 elementos, o conjunto das partes tem 4. Aqui a gente tinha um conjunto com 3 elementos e o conjunto das partes tem 8. Então, se eu tiver um conjunto aí com n elementos, quantos elementos vai ter o conjunto das partes? Uma ideia? É 2 elevado na n? Isso mesmo. Vão ser 2 elevado a n elementos. Aqui, por exemplo, eram 2 elevado a 3, né? E aqui, 2 elevado a 2. Isso aqui é uma coisa que dá para provar por indução, tá? Vou deixar como exercício para vocês também. Provar que o conjunto das partes de um conjunto com n elementos tem 2 elevado a n elementos. A gente prova isso aqui por indução. E por causa dessa propriedade também, uma outra forma de denotar o conjunto das partes de um conjunto é como 2 elevado a esse conjunto. Justamente por essa relação aí entre o número de elementos, tá? É só notação também. Alguns livros usam isso aqui. É legal porque uma das formas de construir os números naturais é tomando o conjunto das partes a partir do conjunto vazio. Eu vou falar de uma meio por cima, assim, tá? Uma forma de construir os números naturais, não é como a gente vai fazer aqui. Mas é o seguinte, eu começo aqui com um conjunto vazio. Qual que é o conjunto das partes do conjunto vazio? Quais são os subconjuntos que a gente consegue obter a partir do conjunto vazio? Bom, é só o conjunto vazio, né? O único subconjunto do conjunto vazio é ele mesmo.
Aqui, esse conjunto, olha, é conjunto vazio, ele não tem nenhum elemento. Esse conjunto aqui tem quantos elementos? Tem zero também? Um elemento, que Exatamente, é ele tem um que é o elemento. conjunto. Isso. Esse é um conjunto de conjuntos, tá? Então, ele tem um elemento aqui. Quem que é esse elemento? É o conjunto vazio. Ele tem um elemento. E se eu quiser fazer um conjunto das partes desse conjunto aqui? Quem que seria? Quais são os subconjuntos que a gente consegue formar aqui? Vazio. Conjunto vazio. Mais algum? Conjunto vazio, porque O o conjunto... conjunto, o conjunto que contém o conjunto vazio também. Exatamente, exatamente. Olha, o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. Então a gente sempre tem que colocar ele ali. Agora, o outro elemento, outro subconjunto disso daqui é o próprio conjunto. Essa coisa aqui. Então o conjunto vazio é um subconjunto e o outro subconjunto é esse daqui. São coisas diferentes, tá? Aqui é o conjunto vazio. Aqui é o conjunto que tem como elemento o conjunto vazio. Aqui a gente tem dois elementos. Agora, se a gente fizer isso de novo, olha, quem que é o conjunto das partes desse conjunto aqui? Quais são os subconjuntos que a gente consegue formar aqui? Vazio, Conjunto vazio, está contido em qualquer conjunto. o conjunto que contém o vazio, Uhum, o de baixo também. O logo de baixo diz que é o conjunto das partes uhum. do conjunto das partes. Isso, exatamente. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo, né? Então, esse conjunto também está contido nele mesmo. Então, faz parte aqui. Acho que é só isso, né? Mais algum aqui? Se eu fizer a união desses dois conjuntos aqui, vai dar esse, porque eu vazio união com qualquer coisa, essa coisa, então, ok. Olha, aqui a gente tem três elementos. Então, essa é uma forma de construir os números naturais a partir do conjunto vazio. A gente identifica o número 0 como o conjunto vazio, o número 1 como esse conjunto aqui, o número 2 como esse, o 3 como esse, e assim por diante. Então, é meio bonito, né? Porque é como se os números naturais surgissem do nada, literalmente. Surgem a partir do conjunto vazio. E a partir dos números naturais a gente constrói os racionais, depois por completude os reais e assim por diante. Essa é a forma de construir os números naturais pela teoria dos conjuntos. A gente não vai fazer isso, a gente vai estudar os números naturais usando axiomas, os axiomas de Peano, que é a próxima parte, tá? Eu coloquei mais como curiosidade isso aí. Bom, as operações entre os conjuntos é aquilo que vocês já devem conhecer lá do ensino médio, a operação de união, então a união de A com B são todos elementos que pertencem a A ou pertencem a B, ou pertencem aos dois ao mesmo tempo, né? A interseção são os elementos que pertencem tanto a A quanto a B ao mesmo tempo, então essa região aqui destacada. Aqui é uma questão de notação, de novo. A gente vai dizer que dois conjuntos são disjuntos quando eles não têm interseção, quando a interseção deles é vazia. Como acontece aqui, a interseção do A com B é vazia. Ou, por exemplo, sei lá, o conjunto A é o conjunto dos números reais que são maiores que 3, e o B são os conjuntos, os números reais
menores que zero. Então, aqui a interseção do A com B é o conjunto vazio, né? Então, nesse caso aqui, a gente diz que os conjuntos A e B são disjuntos. Interseção vazia. Uma outra operação aí importante de conjuntos é a diferença, tá? A diferença de um conjunto A por um conjunto B são todos elementos que pertencem ao conjunto A, mas não pertencem ao conjunto B. A gente já nota o conjunto A menos o conjunto B por essa barra invertida, A barra B. Tem alguns livros que usam A menos B. Eu não gosto dessa notação porque ela pode ficar meio ambígua. Só para dar um exemplo aqui. Digamos que o conjunto A são os, sei lá, os números reais maiores ou iguais que zero e o conjunto D são os números reais menores que 5. Então, qual que é a diferença do conjunto A pelo conjunto D? Quem que é o conjunto A menos o conjunto D? São todos os números que estão no conjunto A, mas não estão no D. O conjunto A é isso aqui. Do 0 a 4. Isso mesmo. Não, na verdade, mais, né? É que são os reais. Ah, sim. É o intervalo de 0 a 4, né? Isso. Então, o conjunto A aqui vai de 0 em diante. O conjunto D seria aqui de 5 para trás. Ah, não. Na verdade é o contrário, né? Eu quero todos os elementos aqui dentro do conjunto A que não pertencem ao conjunto D. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar essa parte aqui. Verdade, De 5 verdade. em diante. Então, A menos B vai ser todos os números reais que são maiores ou Maior que iguais 5. a 5. Isso. É só questão de notação, né, pessoal? Alguns livros escrevem assim, como A menos B. Eu não gosto porque, quando é um conjunto numérico, digamos que o A é, sei lá, 1, 5 e 10, e o B é o conjunto 5. Se eu escrevo assim, A menos B, pode parecer que são os elementos do conjunto A menos os elementos do conjunto B, como coisas desse tipo aqui. X menos Y, tal que X pertence a e Y pertence a B. Isso aqui é usado em algumas áreas aí, tá? Na álgebra e tal. Por exemplo, se eu usar essa notação, poderia significar o seguinte. Por exemplo, o primeiro elemento aqui, 1 menos 5. Vai dar menos 4. 5 menos 5 dá 0. 10 menos 5, 5. Então, poderia significar isso. Por isso que eu prefiro usar essa notação de barra invertida. Tá, o complementar. Complementar a gente só fala quando o conjunto está contido no outro, tá? Quando ele é um subconjunto dele. Então, o complementar de um conjunto A em relação ao conjunto B, a gente denota aqui como complementar de A em B, nada mais é que a diferença do conjunto A, B pelo conjunto A. Quer dizer, complementar de A em relação a B é o conjunto B menos o conjunto A. Mas a gente só usa isso quando o conjunto A está contido aqui no conjunto B, tá? A gente vai pegar todos os elementos de B, exceto os que pertencem a A. Então fica essa região aqui.
Então, esses são todos elementos que pertencem a B, mas não pertencem a. Quando esse conjunto maior ele estiver subentendido, a gente pode simplesmente escrever o complementar aqui como o A com um Czinho em cima. Complementar de A. Geralmente a gente está pensando que o conjunto grande são todos números reais ou todos números naturais. Quando o contexto estiver implícito aí, não precisa usar essa notação, tá? Pode usar alguma coisa mais simplificada assim. Complementar de A. Por exemplo, se eu pensar que meu conjunto grande são todos números reais, quem que seria meu complementar do conjunto... Sei lá. Qual que é o complementar desse conjunto? Eu estou pensando no complementar em relação ao conjunto dos números reais, tá? O complementar desse conjunto A em relação aos números reais. São todos números reais que não estão entre 2 e 3. Então, ou são menores que 2, ou maiores ou igual a 3. Então, são todos os elementos aqui da reta, tais que x é menor que 2, ou é maior ou igual que 3. Aqui está meu conjunto A, vai de 2 até 3. Meu complementar vai ser o que está fora, né? Daqui para cá ou daqui para cá. Muito bem. Outra noção importante é de produto cartesiano entre dois conjuntos. O produto cartesiano é o conjunto dos pares ordenados do tipo AB, onde o primeiro elemento A pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento pertence ao segundo conjunto. Tá? A gente denota aqui como A vezes B, vezes formato de X. Né? Então, são todos os pares ordenados AB, onde o A pertence ao conjunto A e o B pertence ao conjunto B. Então, por exemplo, só para lembrar, então, produto cartesiano entre A e B são os pares ordenados, conjunto dos pares ordenados AB, onde o A é o elemento de A e o B é o elemento de B. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o conjunto A como, sei lá, os números 2 e 3, e o conjunto B como os números 1, 2, 3 e 4. Quem que seria o produto cartesiano desses dois conjuntos? São pares ordenados, né? Então, primeiro pertence ao primeiro, segundo ao segundo. Quem que vai dar? 2 e 1, Uhum. 2, 2 1. e 2, 2 e 3, 2 e 4. Uhum. Aí 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4. Isso. 3, 1, 3, 2, 3, 3 e 3, 4. Então, um jeito de não esquecer de ninguém é como vocês fizeram aí, né? A gente fixa o primeiro elemento aqui, liga com o segundo, esse com esse, esse com esse, esse com esse, e depois o próximo elemento. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4. Certo? Um jeito de representar isso é um diagrama de flechas, né? Eu posso escrever aqui meu conjunto A. Meu elemento 2 e 3. Aqui meu conjunto B. 1, 2, 3, 4. E ligar o 2 aqui com todo mundo. E o 3 com todo mundo também.
Aqui também dá para ver quantos elementos tem o conjunto A cartesiano B. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Não por acaso é o número de elementos do conjunto A vezes o número de elementos do conjunto B. 2 vezes 4. Uma outra forma de representar isso é usando o sistema de coordenadas, né? Cartesiano. Se a gente representar aqui numa reta, por exemplo, os elementos do conjunto A e aqui do conjunto B, o A é o 2 e 3. Digamos, 2 está aqui, 3 está aqui. Aí o B está aqui. 1, 2, 3, 4. Então, o primeiro elemento desse produto cartesiano seria o 2 e 1, né? Primeira coordenada 2, segundo 1, daria esse ponto aqui. O segundo elemento, 2 e 2, esse ponto aqui. 2 e 3, 2 e 4. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4. Então, essa é uma forma de... Esses pontos aqui seriam o nosso produto cartesiano de A por B. Ok? Mais um exemplo. Digamos que meu conjunto A fosse... sei lá, conjuntos números reais que são maiores que 2 e meu conjunto B, os números reais menores que menos 1. Então, quem que seria meu produto cartesiano aqui? Olha, o produto cartesiano é um conjunto de pares ordenados, tá? Então, são os pares ordenados do tipo X. É o problema que eu repeti a mesma letra aqui, né? Deixa eu mudar só para não confundir. Em vez de X, vamos chamar de Y aqui. São todos os pontos do tipo X e Y, tais que o X é maior que 2 e o Y é menor que menos 1. Então, se a gente quiser ver num gráfico que conjunto que é esse, vamos ver. Vou fazer lá no plano cartesiano de novo. Então, meu conjunto A são os números maiores que 2. Então, é daqui para frente. Esse é o conjunto A. O conjunto B são os menores que menos 1. Então, digamos que menos 1 esteja aqui. Vai ser daqui para trás. Esse é o conjunto B. Então, quais são os pontos que satisfazem as duas condições ao mesmo tempo? Os pares de pontos. Então, vão ser os pontos que estão nessa região aqui, né? Daqui para cá. Vou deixar tudo pontilhado, porque o número menos 1 não faz parte do conjunto B. São os menores que menos 1. E aqui é pontilhado também, porque o 2 também não faz parte do A. Então, vai ser essa região aqui, né? Qualquer ponto dessa região. Tem coordenada x maior que 2 e y menor que menos 1. Então, esse seria meu produto cartesiano de A com B. Aqui só uma observação, pessoal. O produto cartesiano ele não tem a propriedade comutativa, tá? Eu não posso trocar a ordem aqui, senão, em geral, o produto vai ser diferente. Aqui nesse exemplo mesmo, se eu fizesse aqui
esse é o meu conjunto A cartesiano B. Quem que seria o conjunto B cartesiano A? Olha, B cartesiano A seriam os pares aqui xy, onde o x pertence a B e o y pertence a A. O x aqui são os elementos de B, né? De B são os elementos menores que menos 1. Os elementos do conjunto A, que eu chamei de y aqui, são os elementos maiores que 2. Tá com as letras trocadas ali, tá? Mas o que importa é a ordem. Então, o que seria aqui nesse caso? Olha, no primeiro exemplo, o conjunto A estava no eixo horizontal e o B no eixo vertical. Aqui eu vou trocar, né? Porque está trocadas as ordens. Então, se eu for escrever o conjunto A aqui no eixo vertical, seria uma coisa assim. E o B no horizontal ficaria assim. Então, o produto cartesiano desse conjunto por esse seria alguma coisa desse tipo aqui. São conjuntos diferentes, né? Bom, falando de produto cartesiano, o primeiro passo para a gente poder definir o que é uma função. Uma função a gente vai definir como um tipo especial de relação, que é um subconjunto do produto cartesiano. Funções já eram tratadas, pelo menos desde Euler, lá no século XVII, mas a forma como a gente trabalha ela hoje é a partir da teoria dos conjuntos. Tá? Função era tratada mais ou menos de uma forma intuitiva, como uma regra, ou uma coisa que associa uma variação de uma variável em relação a outra. A gente vai definir de uma forma bem mais precisa isso. Então, vamos começar com uma relação. O que é uma relação? Uma relação é qualquer subconjunto de um produto cartesiano. Se eu tiver um produto cartesiano, por exemplo, A cartesiano B, uma relação R é um subconjunto desse produto cartesiano. O conjunto A, que é o primeiro conjunto, a gente disse que é o conjunto de partida. E o B é o conjunto de chegada da relação. Tá? Então, se a gente vê aqui, por exemplo, pegar esse primeiro exemplo aqui que a gente fez, uma relação aqui de A para B seria, por exemplo, sei lá, eu vou escolher um subconjunto aí desse produto cartesiano, digamos, esse conjunto aqui. Posso chamar essa relação de R como esse conjunto aqui, do par 2, 4, 3, 3 e 3, 4. Pronto, não tem regra nenhuma. É qualquer coisa, qualquer subconjunto do produto cartesiano é uma relação. Tá? Se eu quiser escrever essa relação aqui nesse diagrama de flechas, por exemplo, como é que ficaria? Aqui meu conjunto A, que é meu conjunto de partida, e o B, conjunto de chegada. Conjunto A, 2, 4, o B, 1, 2, 3, 4. Cada par desse a gente vai indicar por uma flecha, tá? Então aqui é a flecha de 2 para 4. Aqui de 3 para 3. Opa, 3. O A é 2 e 3, né? Não é 2 e 4. Três e 3. E 3 e 4. Então, outra flecha aqui. 3 e 4. Isso é a minha relação. Okay? Não tem regra nenhuma. Pode ser qualquer coisa. Olha que no produto cartesiano a gente estava ligando todo mundo
do conjunto A com todo mundo do conjunto B. Aqui a gente tem todo o produto cartesiano. Na relação, a gente está pegando algumas flechas e outras não. Podia pegar todas também, podia não pegar nenhuma. Vale qualquer coisa aí. Tá? Para a função, aí não. Para a função não tem regras específicas. Para a função, a gente tem que associar cada elemento do conjunto A para um único elemento do conjunto B. Não pode sobrar ninguém aqui no conjunto A e não posso ter esse caso aqui, de duas flechas saindo do mesmo lugar. Isso aqui não é uma função, por exemplo. Então aqui é um exemplo de relação, né? A gente está pegando um subconjunto aí de pares ordenados do nosso produto cartesiano. Uma relação aqui, então, desse conjunto A para o conjunto B. Ou se eu quiser pegar uma relação desse produto cartesiano aqui, por exemplo. Eu podia pegar, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Esse meu A cartesiano B, esse conjunto aqui. Então, uma relação entre A e B, aqui nesse caso, vai ser qualquer subconjunto dessa região. Eu posso pegar, por exemplo, sei lá, um círculo aqui dentro. Isso aqui é uma relação entre esses dois conjuntos, entre o conjunto A e o conjunto B. Outra relação que eu podia pegar seria alguma coisa desse tipo aqui. Também é um subconjunto, né, do produto cartesiano. Esse é um tipo de relação que vai ser uma função, porque ele vai associar aqui cada elemento do nosso conjunto A um único elemento do conjunto B. Cada elemento aqui do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Não vai repetir dois elementos. É diferente desse caso aqui, né? Quando a gente pegou o círculo. Aqui a gente tem, por exemplo, elementos do conjunto A que estão associados a vários elementos do conjunto B. Então aqui não vai ser uma função. Isso não é uma função. E isso é. Ok? Bom, geralmente quando a gente trabalha com relações e funções, o jeito mais fácil de ver é por esse diagrama de flechas, né? Na relação, não tem regra nenhuma, a gente pode pegar qualquer coisa aí, ligar a flecha de qualquer elemento do conjunto A para o conjunto B, qualquer coisa válida. Eu posso ligar, por exemplo, o conjunto B com o elemento D, posso ligar ele com E aqui também. Isso ainda é uma relação. O que eu não posso fazer é ligar o elemento A, por exemplo, nele mesmo, né? Eu tenho que associar sempre um elemento do conjunto A para o B. Não posso sair de A para A, ou de B para B. Isso não dá. Agora, tirando isso, tudo é válido. Agora, para funções, que é o que a gente está interessado, que é o que vale a pena para a gente, tem regras. Não vale qualquer coisa. Qual que é a regra? A função é um tipo de relação onde a gente associa cada elemento do nosso conjunto A um único elemento do conjunto B. O conjunto A, que é o conjunto de partida, a gente diz que é o domínio da função. O conjunto B, que é o conjunto de chegada, é o contradomínio da função. Okay? Então, para uma relação ser uma função, cada elemento do conjunto A tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. Quando eu falo cada, quer dizer que não pode sobrar ninguém no conjunto A, sem se relacionar com alguém do conjunto B. Quando eu falo que é um único elemento, quer dizer que eu não posso ter uma situação assim.
de um elemento do conjunto A está associado a dois elementos diferentes do conjunto B. Não posso ter isso. Agora, eu posso ter isso daqui? Posso. Sim. Uhum. Por quê? Cada elemento aqui está associado a um único elemento do conjunto B. Cada elemento aqui tem um único elemento que ele é elevado. Não posso ter o seguinte, não posso ter um elemento sendo elevado em dois elementos diferentes, tá? Isso contraria a definição de função. Então, como é que a gente define uma função de forma precisa? Uma relação de A para B é uma função se todo elemento de A é associado a um único elemento do conjunto B. Então, cada elemento X em A, existe um único elemento do conjunto B que está relacionado por essa relação. A gente escreve assim, tal que f de x é igual a y. Então, cada elemento que eu pegar nesse conjunto tem que existir um único y aqui, tal que a função leva o x no elemento y. O y aqui a gente diz que é a imagem de x pela função f. Então, cada elemento aqui, mais x2, vai ter alguém no conjunto B que relaciona a ele. Quando eu falo cada elemento, eu quero dizer que não pode sobrar gente aqui, tá? Pode ter um x3, um x4, que não relacionam com ninguém do conjunto B. E quando eu falo único elemento no conjunto B, quer dizer que eu não posso ter elementos diferentes no conjunto A relacionando com... Opa, não, isso eu posso. Não posso ter um elemento do conjunto A relacionado com dois elementos diferentes do conjunto B. Isso aqui não dá. Então, em símbolos, a gente pode escrever assim. Uma relação entre A e B é uma função. C e somente C. Para cada elemento x em A, existe um único elemento em B, tal que f de x é igual a y. Como eu falei, pessoal, cada definição que a gente vê aqui é importante a gente ter sempre exemplos e contra-exemplos do que satisfaz a definição e o que não satisfaz. Então, por exemplo, se eu pensar nessa relação aqui, sei lá, uma função aqui, de R para R, f de x é x ao quadrado. Isso é uma função? Se eu pegar todos os números reais aqui, para cada número real, é verdade que eu sempre vou conseguir algum elemento aqui, que é o quadrado dele?
Sim, né? Um número multiplicado por ele mesmo ainda é um número real. Se eu pegar um número, ele vai ter dois números diferentes que são o quadrado dele? Não, né? O quadrado é Não. único. Se eu pego o número 2, por exemplo, 2 ao quadrado é 4. Não posso dizer que 2 ao quadrado é 8, por exemplo. Ele está bem definido. É um único número só. Então, e qualquer número que eu pegar, isso vai estar bem definido. Isso aqui vai ser uma função. Agora, eu posso... Tá, ok, isso aqui é uma função. Se eu fizer assim agora. Uma função que sai dos números reais positivos para os números reais. Para falar o seguinte, que o f de x é igual a y, se somente c y ao quadrado igual a x. Isso aqui define uma função? Se eu pegar só os números reais positivos, essa regra aqui está me falando o seguinte, eu vou associar o número x com o número y, se e somente se o y ao quadrado for igual a x. Por exemplo, eu poderia ligar o 2, o 4, por exemplo, no 2, certo? Porque o 2 ao quadrado é 4. Eu poderia ligar, por exemplo, o 5 na raiz de 5. Porque a raiz de 5 ao quadrado dá 5. Isso vai definir uma função? Sim. Sim. Tá, mas olha só. O 4, eu não poderia ligar ele também aqui no menos 2? Não é verdade que o Não. menos 2 ao quadrado dá 4? Posso, né? Então, olha, aqui eu tenho esse elemento aqui associado a dois valores diferentes. Então, isso não é uma função. Do mesmo jeito, o 5 eu posso associar ele à raiz de 5, por essa regra, ou a menos raiz de 5. Porque menos raiz de 5 ao quadrado também dá 5. Então, isso aqui não é uma função. Ok? E só mais um exemplo aqui para terminar. Se eu pensar nessa função aqui, nessa relação. f de x é a raiz quadrada de x. Isso é uma função? De R para R? Por exemplo, 0 eu posso associar ao número 0. Tá, é a única possibilidade que eu tenho. O 1, o 4, raiz de 4 é 2. Agora, tem elementos aqui que vão sobrar, né? Se pegar negativo, não dá certo. Isso, exatamente. Se eu pegar o menos 1, não existe nenhum número real que seja a raiz quadrada de menos 1. Então, isso não vai dar certo. Isso também não é função. Bom, beleza, pessoal. Acho que deu o nosso horário. Eu vou tentar colocar a lista de exercício, a primeira ali, até amanhã, tá? Então, já vão resolvendo ela, não deixem acumular, senão fica muita coisa até o dia da prova. Beleza? Então, até segunda-feira, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.